fenômeno OVNI. No final de dezembro de 1949, os depoimentos do projeto Grund foram para a estante, e quase todo o pessoal envolvido remanejado para outros postos. Só ficaram alguns pesquisadores encarregados de coletar novos depoimentos e arquivá-los. Os estudos secretos da aeronáutica acerca de OVNIs passaram a ser responsabilidade de um outro projeto, o Twinkle. O projeto Twinkle tinha a missão de estudar detalhadamente as bolas de fogo verdes descritas por observadores confiáveis e avistadas entre 1947 e 1949, ao norte do estado do Novo México. As coisas lembravam meteoros, só que eram verdes e moviam-se lentamente ao longo de uma trajetória uniforme. A aeronáutica estabeleceu um posto de observação 170 km a sudoeste da base de testes nucleares de Los Alamos. Naquela área já se havia avistado inúmeras bolas de fogo. Os pesquisadores estavam equipados com câmeras, telescópios, teodólitos e outros instrumentos ópticos. A espera foi longa, ficaram 6 meses no posto de observação e nada. Enquanto isso, ocorria uma epidemia de avistamentos de bolas de fogo na base aérea militar em Holloman, 250 km ao sul. O pessoal do projeto Twinkle fez as malas e mudou-se para Holloman, onde esperaram com crescente frustração por mais 6 meses, sem chegar a ver nada. Alguns dos membros da equipe acharam bizarro o fato de as bolas de fogo sumirem sempre que a aeronáutica saia atrás delas. Diante disso, o projeto Twinkle foi simplesmente dado por encerrado. Como era de se esperar, houve muito comentário em torno da frustração, da confusão e da profunda preocupação da aeronáutica, o que reforçou a convicção de que já tinham tendência a acreditar na existência de OVNIs. Entre esses estava Donald Kaywell, formado pela Academia Naval e oficial aposentado da Marinha. Nascido em 1897, Kaywell servira na Segunda Guerra como piloto de balões e aviões, antes de tornar-se jornalista freelancer. Especializado em termos aéreos, ele tinha fama de ser um escritor um tanto técnico, um tanto cínico, com altos contatos na esfera militar. No final de 1949, a revista americana masculina True, de aventuras extremamente popular, encomendou a Kaywell um artigo completo baseado em pesquisas independentes a respeito de discos voadores. Talvez Kaywell não acreditasse em nada daquilo ao começar sua matéria, mas quando acabou a coisa era bem diferente. Em janeiro de 1950, True publicou o artigo de Kaywell. Os discos voadores existem. O impacto foi imediato. Todo mundo lia e discutia o artigo. Kaywell não oferecia novas provas da existência dos OVNIs, mas apresentava a questão organizando os indícios aparentemente desordenados recolhidos pela aeronáutica. Disse, dentre suas fontes de alto nível, ninguém queria fazer declarações sobre o assunto, o que apontaria para a autenticidade dos depoimentos. Para ele, a aeronáutica não queria falar porque estava escondendo algo tremendamente importante. O que mais poderia ser essa coisa senão que os OVNIs eram reais e vinham do espaço exterior? Pergunta. Ele achava que as autoridades estavam encobrindo fatos vitais por medo de o país ser tomado pelo pânico. No artigo, dava a entender que contava com determinadas provas cabais em prol de sua crença. Sugeria que certas fontes não identificadas haviam confirmado sua teoria sobre a existência dos OVNIs. 2 meses mais tarde, True publicou outra história, corroborando a existência dos discos voadores. Nova comoção desta vez. O autor do artigo era o comandante Robert B. McLaughlin, oficial da Marinha especializado em mísseis dirigidos na ativa em White Sands, no Novo México. McLaughlin escreveu que no dia 24 de abril de 1949, juntamente com outros engenheiros, estava se preparando para lançar um balão de pesquisa de grande altitude. No âmbito das atividades de um tal projeto, Skyhook preliminarmente soltaram um pequeno balão atmosférico para determinar a movimentação dos ventos lá no alto. Mas quando o operador
do teodolito movimentou o instrumento para localizar o balão, um estranho objeto atravessou sua rota. McLaughlin declarou que o objeto era elíptico e tinha quase 32 metros de diâmetro, voava a grande altitude, cerca de 90 km, e os engenheiros calculavam que se movia a uma velocidade de 8 km por segundo, quase 29 mil km por hora. No fim da sua trajetória, ao longo do horizonte, subiu ainda mais até desaparecer. O objeto, disse McLaughlin, permaneceu visível durante 1 minuto. Segundo todas as testemunhas, era branco. McLaughlin declarou-se convencido de que o objeto era um disco voador, e mais, esses discos são espaçonaves vindas de outro planeta. O avistamento de White Sands tinha muita credibilidade. As testemunhas eram um experiente oficial naval, uma equipe de engenheiros e um técnico munido de teodolito. Mais ainda, McLaughlin descartou a possibilidade de que tivessem avistado um balão, ao afirmar que 15 minutos mais tarde havia soltado um segundo balão meteorológico, cujo comportamento foi inteiramente diferente do adotado pelo objeto não identificado. O depoimento de McLaughlin dava o que pensar ao mais severo dos críticos. O assunto ganhou peso quando se soube que a Marinha havia dado permissão a McLaughlin para publicar o artigo, embora seu conteúdo desautorizasse inteiramente as conclusões do projeto Grundy. O avistamento em si não era o único ponto em discussão no artigo. McLaughlin foi um dos primeiros a perceber um padrão de incidentes com OVNIs próximo a bases militares e equipamentos atômicos a sudoeste do país. Calculou que o planeta Marte estivera em excelente posição para observar os acontecimentos na Terra no dia 16 de junho de 1945, dia da detonação da primeira bomba atômica no Novo México. Talvez o clarão tivesse sido suficientemente forte para ser visível daquele planeta, provocando uma visita de marcianos curiosos. Os críticos retrucaram que havia maior probabilidade de avistamento em locais de alta segurança, porque nesses locais havia pessoal atento 24 horas por dia. É verdade, mas esses críticos também poderiam dizer que a qualidade dos observadores dava mais credibilidade aos avistamentos. Mas uma coisa estava faltando em todas essas histórias: uma fotografia razoável de um OVNI. Ora, no dia 11 de maio de 1950, um agricultor de McMinnville, no Oregon, resolveu esse problema ao tirar 2 fotografias nítidas de que parecia claramente um disco voador. Às 19h30, a mulher do agricultor Paul Trend foi alimentar seus coelhos nos fundos da casa quando viu um objeto metálico em forma de disco deslizando lentamente no céu. Gritou para o marido e foi buscar sua câmera. Paul Trend saiu correndo e conseguiu tirar 2 fotos antes que o objeto desaparecesse. Os Trem não tentaram ganhar dinheiro com as fotos, mostraram-nas a alguns amigos e o jornal local ficou sabendo. Um mês mais tarde publicou-as. Em 1950, Donald K.O. causou sensação ao afirmar que o governo estava ocultando informações sobre os OVNIs. As fotografias de McMinnville foram submetidas a exames detalhados, tanto pelos advogados dos discos voadores como pelos céticos, e mais tarde por investigadores da Força Aérea a serviço do assim chamado Comitê CONCON, um estudo de OVNIs promovido pelo governo em meados da década de 1960. O relatório do comitê, publicado em 1969, declarava que todas as supostas fotografias de OVNIs eram embustes ou fotografias de fenômenos naturais, mas não aquelas fotografias. Segundo o relatório, todos os fatores investigados, geométrico, psicológico e físico, parecem consistentes com a afirmação de que o objeto voador extraordinário, prateado, metálico, em forma de disco, com dezenas de metros de diâmetro e evidentemente artificial, voou à vista de 2 testemunhas. O relatório não eliminava totalmente a possibilidade de fraude, mas observava que há determinados fatores físicos, como a acurácia de certas medidas fotométricas dos negativos originais, que parecem apontar contrariamente a uma falsificação, o que traduzido do oficialês significa que as fotos pareciam genuínas. Esse relatório só foi levado ao público 19 anos depois do acontecimento. Enquanto isso,
as testemunhas mais confiáveis sobre OVNIs continuavam a ser feitos por profissionais, em geral aviadores militares. Mas diante da consabida má vontade de Washington relativamente a objetos voadores não identificados, muitos oficiais relutavam em divulgar seus avistamentos por medo do ridículo ou de serem prejudicados em suas carreiras. Alguns deles só se manifestavam anos depois. Um exemplo marcante foi publicado no número de junho de 1973 na revista Naval Aviation News, uma publicação oficial. O artigo chamava-se Objeto Voador Não Identificado, um caso provocador, relatado por um piloto anônimo que assinava B. Contava um caso acontecido mais de 20 anos antes, no dia 10 de fevereiro de 1911. Segundo B, ele estava pilotando um cargueiro quadrimotor sobre o Atlântico Norte, voando para o oeste, rumo à Terra Nova. O avião estava a 3 horas e meia da Islândia, a 3.000 metros de altura e a uma velocidade de 370 km por hora. O navio meteorológico ao largo da costa da Groenlândia informou que as condições climáticas da rota eram normais. Um pouco antes de amanhecer, B viu um clarão amarelo no céu a oeste. Teve a impressão de que a luz estava a uma distância de 50 a 55 km. Tive a impressão de haver uma cidadezinha à frente. B e K, seu copiloto, acharam que tinha saído da rota e estava voando sobre a Groenlândia, mas o navegador fez as verificações e informou que o avião estava rigorosamente na rota. Quando chegaram a uma distância de cerca de 25 km do clarão, discerniram uma espécie de círculo de luzes. Nesse ponto, B concluiu que eles deviam estar vendo dois navios atracados juntos. A 8 km das luzes, até então de um branco cintilante, de repente sumiram. Apareceu um halo amarelo na água, onde antes estavam as luzes. Ele ficou alaranjado, depois vermelho vivo. Segundo B, o halo começou a aproximar-se de nós a uma velocidade fantástica. Dava a impressão de que íamos ser engolfados. B manobrou desesperadamente para esquivar-se do objeto que se precipitava para eles, que em seguida fez uma curva e começou a voar em formação com o avião 60 a 100 metros à frente e 30 metros abaixo deles. Dava a impressão de ter entre 60 a 100 metros de diâmetro, de ser translúcido ou metálico e de ter forma de pires, diz B. Depois o objeto inverteu seu rumo e sumiu a uma velocidade que B estimou em 2.500 km por hora. Abalado, o copiloto utilizou o raio para informar o campo de pouso em Gander, Terra Nova, de que havia tido um avistamento e para saber se o objeto era visível no radar. Quando o avião aterrissou, B e seu copiloto foram desmobilizados por oficiais do serviço secreto e receberam instruções de fazer um relatório completo ao chegar aos Estados Unidos. B concluiu o artigo declarando ter ficado sabendo algum tempo depois que o radar de Gander havia localizado um objeto movendo-se pelo céu a quase 3.000 km por hora. Naquele mesmo ano, no dia 10 de setembro, um piloto da aeronáutica que voava sobre Fort Monmouth, em Nova Jersey, avistou um objeto achatado, redondo, cor de prata, com um diâmetro de 9 a 15 metros. Transmitiu a informação pelo rádio. Uma estação de radar perto dali conseguiu localizar o objeto. Nessa época já se havia passado quase 2 anos desde a aeronáutica mais ou menos aposentara seu projeto Grundy. E nem por isso o fenômeno OVNI deixava de existir, ao contrário. Havia um conjunto de provas crescente, sugerindo a necessidade de estudos mais profundos e sérios. No final de setembro, cumprindo ordens do chefe do Serviço Secreto da Aeronáutica, o projeto Grundy foi reativado e confiado ao comando do capitão Edward J. Hopkins, um sereno veterano da Segunda Guerra. Ele era um homem certo para a tarefa. Estava convencido de que valia a pena investigar os OVNIs, mas estava decidido a ser absolutamente equânime a respeito, nem advogado nem adversário do tema. Uma multidão ansiosa observa o céu sobre a cidade do México em 1950 em busca de OVNIs. Os objetos vinham sendo avistados no mundo inteiro. Ruppel entendia a relutância de muitos pilotos militares
em relatar avistamento de OVNIs, criou formulários padrão a serem enviados para todos os comandos e obteve uma instrução do Pentágono dirigida a todas as unidades da aeronáutica em todos os postos do mundo. Qualquer avistamento de OVNI deveria ser imediatamente comunicado. Ruptel também confiou a chefia das pesquisas científicas a Alan Hineker, que, embora tivesse uma tendência a considerar os OVNIs como fenômenos puramente naturais e terrestres, permanecera um cientista de primeira, com um incalculável cabedal de conhecimentos sobre avistamentos anteriores. Mais ainda, Ruptel estabeleceu um novo sistema de cooperação com a imprensa, emitindo regularmente healers sobre avistamentos e pesquisas desenvolvidas. É possível que a política mais aberta tenha contribuído, mas em 1952 foi o ano dos OVNIs, com 1.501 depoimentos. Naquela primavera, quando ficou evidente a existência de uma onda de OVNIs em formação, a aeronáutica resolveu promover o projeto Grund e transformá-lo em uma organização independente sob o nome de Blue Book, Livro Azul. Depois de explicar o projeto a altos oficiais do Comando da Defesa Aérea, Rupert pediu o seu auxílio no uso de equipamento de radar do Comando para a detecção de OVNIs. Uma série de avistamentos atraiu a atenção de Rupert, que ficaria conhecido como Luzes de Lubbock ao longo de um período de 2 semanas, em agosto e setembro de 1951. Centenas de pessoas viram estranhos objetos noturnos nos céus da cidade de Lubbock, no Texas. A sequência começou às 21 horas do dia 25 de agosto, quando um casal foi surpreendido pelo que parecia ser um enorme OVNI em forma de asa, com luzes azuis no contorno, passando sobre o subúrbio de Albuquerque, no Novo México, a uma altitude de cerca de 300 metros. Uns 20 minutos mais tarde, em Lubbock, 3 professores universitários que batiam um papo na varanda de uma casa viram uma formação semicircular de luzes riscar o céu a alta velocidade, mas as luzes apareceram e desapareceram tão depressa que nenhum conseguiu olhar direito. Os professores ficaram aborrecidos e decidiram prestar mais atenção caso as luzes voltassem. Uma hora depois, ela estava de volta. Desta vez, os professores olharam bem. Eram objetos azulados que emitiam um clarão suave, voando em formação pouco rigorosa. No dia seguinte, uma estação de radar do Comando de Defesa Aérea emitiu um relatório dizendo que seu equipamento registrara um alvo não identificado a 4.000 metros de altura. Movia-se a 1.500 km por hora, uma vez e meia a velocidade de qualquer jato em atividade no momento. Dezenas de pessoas em Lubbock e das cercanias da cidade afirmaram ter visto as luzes. Uma mulher desenhou um objeto em forma de asa, extremamente semelhante ao objeto observado em Albuquerque. As luzes voltaram a Lubbock 5 dias depois. Desta vez, Cal Hart Jr., calouro da Faculdade Técnica do Texas, conseguiu obter 5 fotografias de sua câmera Kodak 33mm. As fotos mostram uma formação de luz em V. As imagens não coincidem com as luzes vistas pelos 3 professores, que tinham um desenho irregular. A aeronáutica analisou os negativos e não percebeu nada que indicasse fraude. No momento, pelo menos, um cientista eminente não se comoveu. Donald Menzel, um professor de astrofísica da Universidade de Harvard, que assumiu o papel de crítico ferrenho da onda OVNI. Menzel não usava minhas palavras, declarou francamente que não admitia sequer a possibilidade de os OVNIs serem visitantes extraterrestres. Apresentava explicações científicas para os avistamentos ou descartava-os como fraudes. Ele acreditava defender os bastiões da cultura contra as forças da ignorância e da avidez, e um editor que o conhecia afirmou: Menzel estava convencido de sua própria infalibilidade e considerava toda pessoa interessada em OVNIs como um charlatão. Menzel referiu-se com desdém às luzes de Lubbock. Observando que as luzes se moviam com a velocidade estimada pelos professores, ninguém teria conseguido fotografá-las com uma câmera relativamente simples como a Kodak de Hart. Menzel decretou que as luzes de Lubbock eram nada mais que o reflexo das luzes dos postes, dos faróis dos carros ou da iluminação das casas numa fina camada de névoa, provavelmente logo acima das casas dos observadores. Num artigo para a revista Look, publicado em junho de 1952, descrevia um avistamento histórico de 1893 que lembrava as luzes de Lubbock. Menzel também publicou uma fotografia de uma formação de OVNIs forjada em seu laboratório. Parece que o argumento de Menzel era que se as fotos podiam ser forjadas, provavelmente o eram.
Não se sabe a opinião do capitão Rupt e seus pesquisadores do projeto Blue Book a respeito das fotografias falsas de Menzel, mas eles acabaram concluindo que as luzes de Rubux eram fenômenos naturais. Mesmo assim, muita gente achou as explicações pouco convincentes. No início de 1952, a revista Life confiou a um grupo de escritores e pesquisadores a tarefa de produzir um artigo definitivo sobre os OVNIs. Essa equipe obteve toda a cooperação do capitão Rupt e colaboradores que abriram seus arquivos e deram acesso a relatórios confidenciais. Durante 2 semanas, em agosto de 1951, viram-se luzes azuis suaves, em número que variou entre 2 e várias dezenas, passando a informação sobre Lubbock, no Texas. Muitas testemunhas confiáveis declararam ter visto os objetos, e uma delas tirou 4 fotografias mostradas aqui. Donald Menzel mostra como as luzes do solo podem criar imagens semelhantes a OVNIs sob determinadas condições atmosféricas. A reportagem da Live, publicada em abril, provocou uma verdadeira comoção. Segundo a Live, esses objetos não podem ser explicados por nossa ciência como fenômenos naturais, apenas como aparatos artificiais criados ou operados por uma inteligência superior. O artigo fornecia detalhes de 10 depoimentos anteriores, jamais dados ao público, aos quais, diziam os escritores, não podiam ser explicados pelas referências costumeiras de balões, miragens, inversões ou aberrações mentais. E um cientista de renome, Walter Heidel, antigo diretor da base de foguetes de Peenemünde, da época da guerra, era citado por ter afirmado que acreditava na origem extraterrestre dos OVNIs. Quando a aeronáutica foi questionada a respeito das revelações feitas no artigo, respondeu: o artigo é factual, mas as conclusões da Live são da responsabilidade da revista. De acordo com a reportagem da Live, o nível mensal de avistamentos de OVNIs subiu dos 10 ou 20 de costume para 99 em abril e 149 em junho. Ocorriam no país inteiro e seu número continuava subindo. Em junho, houve 536, o triplo do total de junho. Só no dia 28 de junho, houve 50 relatos. A onda começou a diminuir em agosto, com 326. Depois, os depoimentos baixaram para cerca de 50 por mês, até o final do ano. Ruptel e sua equipe do Blue Book estavam sobrecarregados, mas mal conseguiam receber, classificar e arquivar os relatos. Não havia tempo para investigar mais do que meia dúzia deles. De fato, o New York Times informou que todas as agências do serviço secreto americano estavam recebendo tantas consultas acerca de OVNIs que seu trabalho regular fora afetado. Durante a onda de 1952, Rupp contou nada menos que 16 mil referências de jornal a OVNIs num período de 6 meses. Quando as coisas pareciam se acalmar, surgiu um relato novo e sensacional e tudo recomeçava. Um dos avistamentos mais fascinantes do ano ocorreu aproximadamente às 20 horas e 10 minutos do dia 14 de junho, perto de Norfolk, na Virgínia. A noite estava bem clara e a visibilidade era total. O piloto e o copiloto de um DC-4 da Pan American, voando a 2.500 metros da rota Nova York-Miami, viram um clarão no céu que pouco depois revelou-se objetos rubros, cada um com cerca de 30 metros de diâmetro. Sua forma era claramente definida, evidentemente circular, disse o capitão William Nash. O contorno era bem definido, nada tinha de fosforescente ou pouco nítido. Enquanto Nash e o copiloto William Fortberry olhavam, embasbacados, os 6 discos numa formação em cunha receberam 2 mais, todos voando a cerca de 600 metros acima das águas da Baía de Chesapeake. Quando os discos estavam quase abaixo da aeronave,
sua luz tornou-se um pouco mais suave e todos eles moveram-se de lado uma só vez. Aparentemente, suas bordas tinham cerca de 4 metros de espessura e a superfície dos altos pareciam planas. Nash e Fonteberry transmitiram um relatório a ser encaminhado à aeronáutica e às 7 horas do dia seguinte foram chamados para prestar esclarecimentos. Depois de mais de 2 horas de interrogatório, primeiro separadamente e depois em conjunto, Nash e Fonteberry souberam que os discos haviam sido observados por outros grupos na área. O projeto Blue Book verificou as posições de todas as aeronaves civis e militares das redondezas naquela hora, sem encontrar nada que pudesse explicar o acontecido. O fato foi para os arquivos oficialmente sem explicação. O professor Menzel, em Harvard, trocou uma longa correspondência com o capitão Nash, sugerindo, por exemplo, que o piloto se confundira com vagalumes presos entre os painéis duplos da janela da cabine. Mais adiante, apesar dos relatórios meteorológicos discrepantes, Menzel concluiu que o avistamento foi causado por luz no solo, distorcido pela neve e por uma inversão de temperatura. Os bandidos orgônicos. William Reich, famoso psicanalista austríaco, afirmou ter visto objetos voadores não identificados diversas vezes. Os ocupantes dessas naves vindas de outros mundos eram hostis, acreditava ele, e pretendia subtrair a Terra, e que Reich descrevia como uma substância preciosa chamada orgônio, uma energia vital cósmica supostamente presente no ar, na água e em toda a matéria orgânica. Diz que os discos voadores eram movidos a orgônio e que a cor do orgônio era responsável pelas luzes azuladas de tantas vezes descritas por testemunhos de avistamentos. Para Reich, as espaçonaves liberavam uma energia negativa, por ele denominada orgônio letal, capaz de causar doenças nos seres humanos e transformar a Terra em um deserto calcinado. Símbolos de harmonia. O renomado psicólogo suíço Jung teorizou que qualquer pessoa pode investigar o que chama de inconsciente coletivo, a área do inconsciente que, segundo ele, contém informações derivadas das experiências da raça humana como um todo, e não individualmente. Esse depósito conteria símbolos universais chamados arquétipos. Jung acha que os arquétipos se apresentam espontaneamente nos sonhos ou em visões que evocam fortes reações emocionais e imaginativas. Uma das imagens era a mandala, símbolo em forma de disco significando completude ou totalidade. Jung disse que talvez os discos voadores não fossem objetos reais, mas mandalas visualizadas num céu por pessoas em busca de harmonia e equilíbrio. A essa altura, os OVNIs estavam gerando tanta excitação no país inteiro e suscitando tantas perguntas sem resposta que se criaram 2 grupos de pesquisa independentes da aeronáutica, com o objetivo de coletar e examinar informações relativas a OVNIs. O mais ativo deles, o APRO, Aerial Phenomena Research Organization, foi fundado por Coral e Jim Lorenzi. Pesquisador de OVNIs de Sturgeon by Wisconsin. A APRO tinha tanto a contar que passou a publicar uma gazeta bimensal. Apenas 4 dias depois do incidente Nash e Fonteberry sobre a Baía Chesapeake, uma série fantástica de avistamentos deixou todo mundo elétrico. Desta vez, o caso começou no Aeroporto Nacional de Washington, a poucos quilômetros da Casa Branca. Às 23h40 do dia 19 de junho, os controladores de voo captaram em seus radares 7 objetos movendo-se lentamente. Segundo o chefe dos controladores de voo, Howry Barnes, o aparelho informava que os objetos estavam a cerca de 25 km do aeroporto, voando a uma velocidade de 150 a 200 km por hora. Barnes entrou em contato com a torre do aeroporto e soube que o operador de radar estava captando as mesmas imagens. A 25 km dali, do outro lado do rio Potomac, em Maryland, os controladores da base aérea de Andrews estavam diante das mesmas imagens. Às 3 horas, Barnes notificou oficialmente o Comando de Defesa Aérea da Aeronáutica.
Meia hora depois, ouviu sobre o aeroporto o ronco de 2 caças noturnos F-94 equipados com radares. Os aviões sobrevoaram o campo, escrutinaram os céus e nada encontraram. Assim que os jatos se foram, os sinais luminosos reapareceram nas telas dos radares, movendo-se lentamente até o dia raiar. A aeronáutica não se pronunciou, mas a notícia se espalhou e pela manhã estava em todos os jornais. Mais uma vez, o professor Menzel explicou o incidente como resultado de uma inversão de temperatura. Corretamente, argumentou que nesses casos é possível os radares captarem sinais fantasmas, coisa que as pessoas em geral não sabem. O controlador Barnes, porém, não aceitou a explicação. Nós estamos acostumados com tudo o que as condições climáticas, as aves e outras coisas podem provocar no radar. Sinais luminosos causados por inversões de temperatura são perfeitamente reconhecíveis. Uma semana mais tarde, no dia 26 de junho, os OVNIs voltaram a Washington. Às 22h30, o radar de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional voltou a captar sinais luminosos. Havia 5 ou 6 objetos, aparentemente, movendo-se para o sul. Mais uma vez, Harry Barnes consultou a Torre de Adams. Lá, os controladores também estavam vendo sinais inexplicáveis em seus vídeos. Além disso, os pilotos de aviões que partiram e chegavam transmitiu pelo rádio informações sobre objetos voadores desconhecidos nas proximidades do aeroporto. A evidência na tela do radar. Se os céticos do fenômeno dos objetos voadores não identificados tivessem um lema, provavelmente ele seria: cadê a prova? Pergunta. Há provas, dizem muitos investigadores de OVNIs, apontando avistamentos corroborados pelo olhar supostamente objetivo do radar. O radar funciona dirigindo ondas eletromagnéticas para um objeto. As ondas refletem no alvo e voltam para um instrumento receptor que determina a distância, a direção e a velocidade do objeto. Essas informações são traduzidas em videosinais e o que aparece na tela, o retorno. Infelizmente, o radar não é prova dos 9. É frequente aparecerem retornos na tela quando não existe alvo. Alguns desses falsos sinais são facilmente reconhecíveis como ondas originadas em objetos no solo. Outros, porém, são mais difíceis de identificar. Ondas de radar difratadas do raio principal, chamadas lobos laterais, podem transmitir um retorno aparentemente proveniente de um objeto localizado na trajetória do raio principal, caso o alvo se mova. O retorno equivocado também se move. Além disso, lobos laterais podem projetar um retorno débil de um objeto detectado pelo raio principal. Os dois sinais de luz movendo-se no olho do radar irão aparecer como um pequeno alvo perseguindo o maior. Condições atmosféricas anormais também podem fazer com que as ondas refletidas se movam ou mostrem alvos externos ao campo normal de raio, distorcendo o seu tamanho, velocidade e altitude. Falsas imagens já aparecem tanto em radares na Terra como em radares de aeronaves, e os aeroportos e os operadores experientes sabem como interpretá-las. Muitos observadores, porém, já foram enganados por certos retornos em suas telas, e diversos episódios com OVNIs acompanhados por radar permanecem inexplicados, ao menos para aqueles que operam os aparelhos. O radar efetivamente pode conferir alguma credibilidade a avistamento de OVNIs, mas os observadores cautelosos, como a ufóloga britânica Jenny Handless, reconhecem as limitações da ciência. Infelizmente, a evidência do radar não é um talismã para o ufólogo. Ela é tão complexa e ambígua em sua interpretação quanto qualquer registro. Um operador de radar a bordo de um jato da aeronáutica voando perto das Bermudas em 1954 captou 7 OVNIs movendo-se em conjunto. Uma consulta pelo rádio não indicou atividades navais na área, mas o incidente foi atribuído a movimentos de navios. O controlador de tráfego aéreo Henry Barnes acompanhou alguns dos OVNIs avistados sobre a cidade de Washington em 1952. A aeronáutica atribuiu os avistamentos a inversões de temperatura.
Às 23 horas, Barnes entrou em contato com o Pentágono, que mais uma vez enviou um par de F-94S, chegando a Washington às 23h25. Novamente os OVNIs desapareceram imediatamente dos vídeos. Depois de 10 minutos de busca infrutíferas, os interceptadores voltaram para sua base. Os OVNIs reapareceram às 3h20. Com os OVNIs constantemente no radar, a aeronáutica enviou outra dupla de F-94S. Só que desta vez os OVNIs não sumiram e um dos jatos informou estar vendo uma coisa com 4 luzes. Em certo momento, o piloto disse que as luzes estavam cercando o seu avião. O que deveria fazer? Pergunta. Antes que os controladores pudessem responder, as luzes se afastaram a grande velocidade. Na manhã seguinte, o Pentágono foi inundado por perguntas. Até o presidente Truman enviou um assessor para descobrir a causa de tanta agitação. Finalmente, no dia 29 de junho, o general de divisão John Samford, diretor do Serviço de Informações da Aeronáutica, realizou uma conferência de imprensa. Disse aos repórteres que estava convencido de que todos os avistamentos sobre o Washington das últimas 2 semanas haviam sido provocados por inversões de temperatura. Afirmou que os cientistas não militares seriam convidados a examinar os relatórios. Mas, ao que tudo indica, isso jamais aconteceu. Os meios de comunicação, de modo geral, aceitaram a explicação oficial, ouviram os incidentes como uma espécie de alucinação coletiva. Se esta última hipótese era verdadeira, a coletividade continuou altamente alucinada, pois as pessoas continuavam avistando os OVNIs. No início de 1953, a Aeronáutica e a CIA avaliaram esses depoimentos como perigosos para a segurança nacional. A CIA achava que os soviéticos poderiam aproveitar uma onda de avistamento de OVNIs e deslanchar um ataque aéreo contra os Estados Unidos, ou que aquela mania de OVNIs acabaria abalando a confiança pública nos militares norte-americanos. Assim, o país adotou a política de convencer sua população da total inexistência de OVNIs. Com a colaboração da CIA, com a bênção da aeronáutica, a CIA convocou os 5 cientistas a lei ou a polêmica em torno de OVNIs para um simpósio a ser realizado em Washington. O grupo, presidido por H.P. Robertson, físico e especialista em armas, do reputado Instituto de Tecnologia da Califórnia, incluía o prêmio Nobel Luiz Álvares, que desempenhara papel fundamental no desenvolvimento da bomba atômica, a Samuel Goldschmidt, que trabalhara com Albert Einstein e tinha numerosos achados teóricos em seu currículo. O simpósio, conduzido por Robertson, reuniu-se em Washington, começando no dia 14 de janeiro de 1953, num período de 3 dias. Foram feitos 75 relatórios sobre OVNI. Os cientistas estudaram detalhadamente 8 deles. Deram uma olhada geral em 15 e examinaram 2 negativos de filmes coloridos que mostravam luzes a manobrar no céu. No total, o simpósio passou 12 horas discutindo OVNIs. Para alguns não era muito tempo, mas o suficiente para os cientistas chegar à firme conclusão de que OVNIs não oferecia risco real à segurança nacional, mas uma ênfase continuada na transmissão desse fenômeno resulta de fato em ameaça. Os cientistas recomendaram que o projeto Blue Book se dedicasse mais a tranquilizar o público em relação aos OVNIs e perdesse menos tempo coletando e examinando informações. Sugeriram que grupos privados de pesquisa de OVNIs fossem colocados sob observação, pois poderiam ser usados para propósitos subversivos. Além disso, recomendaram uma campanha das agências de segurança nacional para despojar o fenômeno OVNI de seu status especial e eliminar sua áurea de mistério, e delinearam um programa de educação pública de treinamento e desmascaramento. O relatório de Robertson permitiu à aeronáutica afirmar nos 15 anos seguintes que uma equipe imparcial de cientistas examinaria tudo que se sabia sobre OVNIs e concluiria não haver provas de qualquer atividade estranha na atmosfera. Na realidade, as conclusões do simpósio
assinalaram o início da campanha mais cerrada que já se realizou para desmentir a existência de OVNIs. A aeronáutica, que no início investigara ceticamente os fenômenos e depois oscilara entre a limpidez e o mistério em seus contatos com o público, passou então a adotar firmemente uma atitude misteriosa. A partir de agosto de 1953, todos os relatos sobre OVNIs foram abafados sempre que possível e todas as informações foram classificadas e ocultadas do público. E em dezembro, junto ao Estado-Maior, decretou que toda divulgação não autorizada de informações passava a ser crime contra a lei de espionagem. O infrator sujeito a $10 mil de multa ou até 10 anos de prisão. Ao contrário do que se queria o simpósio de Robertson, porém, ao contrário do que sugeria o simpósio de Robertson, porém, o projeto Blue Book não veio a desempenhar uma função educacional, mas foi rebaixado à posição de virtualmente inexistente. O cooperativo Capitão Rupp já abandonaram o projeto e a aeronáutica no mesmo mês de agosto. A essa altura, apenas ele e 2 assistentes eram remanescentes do que um dia foram uma equipe de 10 pessoas. O Blue Book tornou-se um mero repositório de registro e passou a responsabilidade do aviador de primeira classe Max Fuchs. Mas a decisão do governo de esvaziar a força, o fenômeno OVNI, teve um sucesso apenas parcial, embora a diretiva obtivesse o efeito desejado. Nas agências governamentais, não pôde impedir as pessoas de verem coisas no céu ou de escreverem sobre elas. Desde a época em que ocorreu o estranho encontro em Kenneth Arnold sobre as Cascades, os discos voadores haviam se transformado numa parte aparentemente inextirpável da vida americana, ao mesmo tempo motivo de medo e de risos, assuntos de filmes de horror produzidos em Hollywood e de livros acadêmicos. Em outubro de 1953, o ardente campeão Donald K. Wu publicou seu grande sucesso, Discos Voadores do Espaço Exterior. Logo depois veio a obra do desmascarador igualmente entusiástico Donald Menzel, Discos Voadores. Um desmentido era o dito publicado pela Universidade de Harvard, e assim a coisa foi indo. Em outubro, a revista Look comprou o trecho do livro de K. Wu, temeroso de que o artigo de Look desencadeasse novamente a mania de avistamento de OVNIs. A aeronáutica obrigou a revista a incluir um desmentido e a permitir que cientistas militares discutissem diversos pontos. Mas quanto mais a aeronáutica tentava explicar, mais Kenyon afirmava que ela tinha por objetivo encobrir uma efetiva invasão do espaço exterior. Kenyon disse que os OVNIs eram extraterrestres. Do mesmo modo, não fazia Menzel mudar de ideia. Seu livro ridicularizava e criticava todo aquele que afirmasse ter visto um OVNI, explicando tudo como meros fenômenos naturais, ilusão de ótica ou fraude. Entre os dois adversários estava o desorientado público norte-americano. Claro, muitos dos que diziam respeito aos OVNIs estavam além da credibilidade, mas restava aquele elemento de incerteza, aquela possibilidade. Ao longo dos anos, inúmeros incidentes misteriosos vinham desafiando as explicações racionais, e os incidentes desse tipo continuavam acontecendo. Alguns deles iam bem além de meros avistamentos de estranhos objetos no céu. O olho é facilmente logrado, segundo o ilusionista John Mulland, aqui fazendo pires voares, no artigo de 1952, em Popular Ciência. O mágico atribuía os avistamentos de OVNIs a imaginações exaltadas. Sequestradores do espaço. Desde o início da década de 1960, um número crescente de pessoas dizia que, além de terem visto OVNIs, haviam sido levadas para bordo das espaçonaves à força. Os detalhes variam, mas muitos dos incidentes parecem seguir o mesmo modelo. Talvez o mais intrigante seja a afirmação comum de que, após observar um OVNI, as vítimas surpreendem-se ao verificar que se passaram 1 hora ou 2 e que não têm a menor lembrança do ocorrido nesse período. Nos dias e meses seguintes, às vezes têm pesadelos, rápidas visões ou sentem enorme ansiedade. No fim, começa a relembrar, sozinhas ou através da hipnose, que durante o tempo perdido havia sido sequestrado por alienígenas. Para os céticos, esses relatos
que muitas vezes inclui sessões de exames físicos e mesmo fecundação por extraterrestres, são fábulas ou alucinações. Por outro lado, alguns pesquisadores de OVNIs não imaginosos teorizam que essas histórias foram verdadeiras. Talvez os alienígenas estejam desenvolvendo estudos a longo prazo dos humanos e realizando experiências genéticas na esperança de criar um híbrido humano-alienígena. Sejam quais forem os méritos dessa teoria, ao examinar supostas vítimas de sequestro, os psiquiatras encontraram indícios de que essas pessoas passaram por um trauma grave. Nas próximas páginas são contados alguns detalhes de suas provações, como ocorreu o sequestro, qual era o aspecto dos alienígenas e o que as vítimas sentiram, o que disseram ter visto. Uma jornada interrompida. Sob hipnose, Betty Hill descreveu o primeiro de uma série de acontecimentos bizarros, iniciado uma noite de setembro de 1961, quando ela e o marido atravessaram o campo de New Hampshire. Íamos por uma estrada asfaltada, quando de repente, sem aviso, sem razão alguma, Barney parou bruscamente e saiu da pista com uma curva fechada. Embora algumas pessoas contem a respeito de alienígenas em suas casas, quase todas dizem que o encontro se deu quando dirigiam à noite, com estradas escuras e desoladas. Essas pessoas pensam ver um objeto luminoso voando sobre o carro, flutuando à distância, ou então se sentem observadas. Ao prosseguirem, percebem que o volante deixa de obedecer ao controle do motorista. O carro é guiado por uma força externa até sair da estrada. Era isso que recordava Steven Kilburn, um estudante da Universidade de Maryland, quando supostamente foi sequestrado em 1973, sob hipnose. Descreveu: duas luzes no céu, sobre a estrada, sobre as árvores. Vejo uma sombra de alguma coisa. Estou descendo a encosta e finalmente chego ao lugar onde acho que a coisa vai estar e paro. Na realidade não quero ir lá, mas o carro vira para a direita, como se fosse puxado por um imã gigante. Pouco antes de o carro da vítima parar, o sistema elétrico misteriosamente deixa de funcionar. O rádio transmite estática e o motor apaga. O motorista tenta dar a partida e não consegue. Algumas vítimas dizem que permanecem no interior do carro, outras saem. A despeito do terror, quase todas ficam imobilizadas, incapazes de obedecer a seus impulsos naturais de sobrevivência, de fugir ou gritar por socorro. Diante do sobrenatural. Depois que o carro de Steven Kilburn parou junto a uma estrada deserta em Maryland, ele observou, paralisado, três figuras se aproximarem, vindas de um campo vizinho. Sob hipnose, Kilburn lembrou: eles são muito estranhos, são pequenos, dão abaixo de meu ombro. Vejo seus rostos brancos, cor de giz, parecem feitos de borracha. Olha, aquele é o chefe. Seus olhos são tão brilhantes, parecem negros, não vejo pupilas, a cabeça não é redonda. É como uma lágrima invertida. Olha o nariz, parece uma arestazinha com dois furinhos, como furos de alfinete. Quase todas as pessoas que afirmaram ter sido sequestradas descreveram seus sequestradores como baixos. De 1 metro a 1,5 metros, mas sempre dizem que o líder do grupo é um pouco mais alto. Alguns falam em alienígenas benignos, com grandes cabeças em domo, sobre corpos miúdos, frestas no lugar dos olhos, mãos e dedos longos e finos. Todas as vítimas dizem ter sentido medo diante da aproximação daqueles seres estranhos. Mas também mencionam a apatia ou a paralisia quase tranquilizadora, talvez provocada pelos extraterrestres. Barney Hill relembra: comecei a sair do carro e pus um pé no chão. 2 homens estavam a meu lado, ajudando-me a sair. Senti um grande relaxamento, mas, ao mesmo tempo, também tive medo. Charles Rickson, mestre de estaleiro, 45 anos, estava pescando certa noite, em 1973, quando observou, juntamente com um amigo,
um objeto comprido, oval, com luzes azuis cintilantes. O objeto flutuava a menos de 1 metro do chão, disse ele. Depois deu a impressão de abrir, só que não havia porta, e 3 seres saíram flutuando em nossa direção. Fiquei tão apavorado que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu amigo desmaiou com a visão. Rickson ficou parado, em pé, com os membros completamente paralisados. Depois, lembra ele, foi levantado por 2 alienígenas e um grupo todo deslizou de volta para a espaçonave. À mercê dos alienígenas. Whitley Strieber não conseguia explicar muito bem como tinha ido parar dentro de uma espaçonave na noite de 26 de dezembro de 1985. No momento estava numa região arborizada, prisioneiro de 2 extraterrenos, e no momento seguinte foi levantado do chão. Vi galhos passando junto a meu rosto, depois um tapete de copas de árvore. Em seguida, minha visão foi toldada por uma cortina cinzenta, fechando sobre meus pés, como um olho. Pouco depois, viu-se sobre uma mesa, numa pequena sala de operações, cercado por seres de outro mundo. Quase todas as pessoas que narram seu sequestro por alienígenas lembram-se de terem sido levadas para um aposento profusamente iluminado e de terem sofrido um exame físico doloroso. Charles Whitson disse que seu corpo foi escrutinado por um instrumento semelhante a um grande olho. Betty Hill conta que foram retirados fragmentos de sua pele do braço e amostras de cabelo, cera do ouvido e aparas de unhas. Betty Hill e Betty Anderson, que também diz ter sido sequestrada, afirmam que foram examinados com uma máquina que tinha longos arames de ponta fina como agulha. As duas tiveram agulhas introduzidas em seus umbigos para um teste de gravidez, segundo o sequestrador de Hill. Para alguns pesquisadores de óvulos, esse procedimento teria permitido a retirada de óvulos do sistema reprodutor das mulheres. Os homens mencionam experiências paralelas. Alguns descrevem relações sexuais forçadas com extraterrestres e vários dizem que receberam a instrução de extrair a amostra do próprio esperma. Os casos mais desconcertantes, porém, envolvem mulheres jovens que, durante supostos encontros com alienígenas, são submetidas a uma espécie de inseminação artificial. Ficam grávidas, mas descobrem mais tarde que não estão gestando um filho. Sob hipnose, lembra-se de um segundo encontro com o extraterrestre e de outra intervenção ginecológica. Desta vez, acreditam os ufólogos, para a remoção de um feto híbrido. O fenômeno OVNI, civilizações do espaço.